Bem, gente, continuando então os nossos trabalhos, né? Nós vamos agora refletir um pouco sobre a importância desse programa e da função que cada um de nós exerce no programa, né? Das nossas responsabilidades. E para que a gente possa ter uma dimensão mais precisa do que nos compete, não é? Eu vou apresentar para vocês alguns dados para vocês terem a dimensão da grandiosidade que é este Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu trouxe para vocês esses dados porque eu mesma, quando tive acesso a eles, me surpreendi, porque era incapaz de imaginar qual o tamanho da sua abrangência nesse país. Eu vou apresentar para vocês alguns slides que nos foram apresentados no 4º Fórum das Universidades que coordenam o Pacto. Este programa, ele tem uma singularidade na formação de professores, que é a de que ele está acontecendo no país como um todo. Não é? E pela primeira vez também no país, são as universidades públicas que estão coordenando essa formação. Então, esses são slides, não foram feitos por mim, foram feitos pela Mirna, que é a coordenadora de formação do MEC, que apresentou no Fórum das Universidades e que colocou à disposição de todos os coordenadores para apresentarem aos demais coordenadores do Estado e dos municípios. Então, para vocês terem uma ideia, pode passar, os compromissos do pacto a gente já sabe. Olhem para essa tabela e vejam, são dados que foram tirados dos nossos relatórios de coordenadores gerais e dados do sistema em 2013. Vocês têm ali dados que mostram a formação das pessoas que estão envolvidas, supervisores, formadores, adjuntos, nesse caso aqui. E vejam que a gente tem, nesse quadro, nesse corpo de formação, pessoas realmente altamente qualificadas. No quadro seguinte, a gente tem o número de salas que são usadas nas universidades, de equipamentos. Então, há, de fato, um monitoramento de tudo que acontece no programa. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa questão da gestão financeira. Então, são números que, para mim, eu não consigo nem dimensionar essas quantidades, tamanha é a grandiosidade delas. Então, vejam, em 2013, foram pagos em bolsa 729.489.145 reais de bolsas no país como um todo. O custeio das universidades, o que as universidades receberam para desenvolver esse programa, foi da ordem de 70 milhões. O MEC gastou com materiais 157.128.812 reais. Os cadernos de formação, aqueles que vocês receberam da língua portuguesa, foram impressos 4.656.000 cadernos. Dá para a gente imaginar o que é isso? Fica difícil, não é difícil até para a gente botar em pilhas, quer dizer, que espaço ocupam esses cadernos, né? Depois ali vocês têm 276 mil jogos, não é? E ainda as obras de literatura. Gente, é um fato, não é? Que nunca se investiu tanto em educação como está se investindo agora. Na verdade, se a gente pensa bem, tem problemas? Tem. Precisa de mais investimento? Precisa. Mas precisa também
de muito compromisso e muito gerenciamento. A lidar com celular, com televisores mais sofisticados, que tem que programar canais e tudo mais. E aí passam as crianças, eu vi agora, recebemos fotos, as crianças ainda recortando a bandeirinha do Brasil e ficar pintando bandeirinha do Brasil. Não é que não possa pintar a bandeira do Brasil, entendem? Mas numa atividade que se discuta sobre que símbolo é esse, que se trabalhe as cores, que se escreva sobre o que representa um símbolo, o que a bandeira representa para o cidadão brasileiro, em que momentos ela é usada, como ela é usada, mas não ficar uma manhã inteira, ou uma tarde, sei lá, a recortar a bandeirinha e a pintar. Mesmo para criança de 5 anos, de 6 anos, que está fazendo coisas, atividades muito mais complexas do que essa. Tá? Então, essas são, assim, a gente poderia ficar listando outras tantas causas aqui. Mas essas já não são suficientes para que a gente possa refletir sobre esse processo. E aí pensamos também, então, o que nós podemos fazer nesse momento, que ainda temos 2 meses inteiros, outubro e novembro. Ainda temos 2 meses para recuperar. E 2 meses é muito tempo, né? Nós pensamos que é preciso uma intervenção pedagógica séria nas turmas em que ainda há crianças que não se alfabetizaram. Ainda há tempo de intervir, né? Por isso, nós decidimos, no nosso colegiado, que a gente chama no colegiado do pacto, que são os coordenadores adjuntos, os supervisores, né? E as formadoras, nós decidimos que no próximo seminário de orientadores de estudos, nós vamos nos dedicar ao trabalho efetivo de alfabetização. Ou seja, como ensinar a ler e a escrever. Todos os nossos orientadores de estudos já leram o que tem de melhor sobre a alfabetização. Já discutiram os conceitos de alfabetização e letramento. E agora é hora de, efetivamente, pôr em prática esses conhecimentos. Então, nós vamos trabalhar no próximo seminário sequências didáticas de alfabetização. Como fazer? Tem que chegar agora aos nossos alfabetizadores assim, como é que a gente faz? Como é que a gente começa ensinando a escrever e a ler? Como é que a gente faz com essa criança que escreve, mas ainda não domina efetivamente a organização das palavras na frase? É isso que a gente precisa fazer agora, né? Já que não se deu conta de que isso acontecesse de uma maneira mais espontânea, tá? E os orientadores de estudos, eles são chamados, então, a acompanhar o trabalho de sala de aula dos professores alfabetizadores. Nós estamos pedindo, tem de acompanhar, tem de saber pegar a escrita da criança e o que a gente vai fazer com essa escrita que a criança apresenta. Igualmente, a gente conclama vocês, coordenadores locais, os coordenadores estaduais e os seus auxiliares nas diferentes regiões, a irem para as salas de aula e acompanharem esse trabalho. Verificarem efetivamente onde é que tem criança que ainda não aprendeu a ler e o que se precisa fazer. E aí, gente, por fim, para que a gente tenha um tempo aqui para discussão, não é? Eu coloco algumas questões para nós refletirmos e, a partir delas, também agir. Que cada um de vocês, cada um de nós, se pergunte, estou, de fato, acompanhando o trabalho dos orientadores de estudo e a repercussão dessa formação nas turmas de alfabetização? Como é que está se dando esse trabalho? Como os alfabetizadores do meu município estão participando dessas formações? Eles estão indo realmente? Eles estão levando para a sala de aula aquilo que discutem lá? Os alfabetizadores que participam do pacto
Estão dando conta do processo de alfabetização em suas turmas? Vocês, coordenadores, precisam saber disso. Quem são os alfabetizadores de vocês? Que têm todas as crianças alfabetizadas e quais os que não têm? E por que não têm? E por que os seus alunos não estão alfabetizados? E aí, que cada um de vocês se pergunte, quais têm sido minhas intervenções enquanto coordenador local para a garantia da alfabetização de todas as crianças no ciclo de alfabetização? Porque esse foi o compromisso que nós assumimos, tá, gente? Então, a gente reflete sobre isso e nós nos colocamos à disposição para as questões que vocês tenham agora. Já adiantando que amanhã a gente tem uma palestra sobre a função do coordenador local, que a gente achou por bem recuperar em função dessa própria palestra, né? Então, vamos ver, quem é que tem pergunta para fazer, ou colocação, podem fazer colocações, a gente está aqui, essa é uma formação entre pares, somos todos educadores, estamos aqui para construir esse processo efetivo de alfabetização das nossas crianças no ciclo de alfabetização, né? Essa luz aqui impede a gente de poder ver quem é a pessoa. Venham aqui na frente, isso. Não vejo, porque a luz bate, né? Bom dia. Bom dia, Nilceia. Bom dia, pessoal. Eu sou Sara de Tubarão, tá? E, assim, eu fico feliz, assim, né? Que eu vi, assim, que hoje tu tá desabafando e estás um pouco indignada, né? E eu fico feliz porque eu também estou indignada, né? Não só com o ciclo de alfabetização, mas, assim, ó, com os rumos, né, da educação. Vocês não estão ouvindo? Eu estou um pouco desanimada esses dias, né? E, na verdade, eu sou uma pessoa muito animada. Eu gosto da educação, eu acredito na educação. Até ontem eu disse, feliz quem está na sala de aula, né? E não porque quem está na sala de aula, às vezes, não vê o que a gente passa fora da sala de aula, né? A maioria dos professores acham que a gente está sentada numa almofada de ouro, né? E, assim, só brincando, né? Pensando, o que eu vou fazer hoje, né? Enquanto que a gente está ali apagando incêndio, que vem das escolas. E eu tenho várias, assim, colocações para apontar aí, né? Eu fico preocupada quando eu vou nas escolas, né? Geralmente eu não vou assim para fazer visita só para o ciclo de alfabetização. Eu tenho 48 escolas para dar conta. Então, quando eu vou, eu já peço para ver, vou lá no primeiro, no segundo ano, para ver o que está acontecendo. Ou às vezes a escola me convida para ir para um projeto e tal, né? E assim eu fico, olha só, que lindo esse projeto que eles fizeram do folclore, olha só. Aí tu vê aquela série de desenhos, todos iguais. É a mesma coisa que o mimeógrafo, só que hoje vai ali no Xerox, né? Aí é das sereias, todas iguais, sabe? Ou de um outro projeto, né? Então, assim, ó, será que os nossos professores ainda não, assim, com toda esses cursos, essas reflexões, quando é que eles vão se comprometer com a educação? E aí, quando tu colocasse ali, Nilceia, né, o quadro ali da formação dos professores, né, no município, que a grande maioria tem curso superior, mas isso não reflete lá na sala de aula, porque a gente, primeiro, porque eu não sei como é que acontece na cidade de vocês, mas lá na minha cidade, assim, além da universidade, tem 3 ou 4 instituições de ensino superior, que a pessoa paga e sai formado. Tem professores lá que não sabem ler, não sabem escrever, gente. Tá? E não sabe falar.
tá? E ganho mais que eu, porque eu sou um cargo de comissionado, tá? Estou lá porque o prefeito me convidou. Então, não estou reclamando do meu salário, porque eu acredito na educação e eu lutei para que hoje nós estivéssemos lá no governo. Eu tinha um trabalho na universidade, ao qual eu pretendo voltar, quando terminar o mandato, e eu fui lá porque eu tinha um compromisso. Então hoje eu estou desanimada, essa semana eu estou desanimada com a educação, porque a gente não vê o comprometimento dos professores. A gente fala, desde o ano passado, em fevereiro, quando eu chamei os professores, eu disse, gente, vamos, né? Como é que a gente, na nossa proposta curricular, diz que o aluno é sujeito. E aí a gente dá uma série de desenhos para eles fazerem tudo igual. Eu estou trabalhando com sujeito, quando eu dou um desenho pronto para eles fazer, que sujeito é esse? E aí a gente está refletindo, e aí a gente vai no PENAI, conversa, mas tu vê que o retorno lá na sala de aula é o mesmo, não mudou, muito pouca coisa mudou, desde o início, né, do ano passado e agora. Graças a Deus, as nossas crianças estão quase 100% alfabetizadas lá em Tubarão. Nós fizemos um levantamento, e assim, ó, no primeiro ano, nós temos 70% de crianças já lendo, escrevendo. No segundo ano, 95%. E no terceiro ano, nós temos apenas 3 crianças, porque tem algum comprometimento que não estão lendo. Tá? Mas esse ler e escrever também é uma coisa muito mecânica. É como, elas fazem projetos lindíssimos. Outro dia eu vi uma professora fazendo o projeto da ciranda de livro. Aí tinha um monte de coisa, fazia a capa do livro, o desenho, o cartaz, o contar a história. E aí eu fiz a mesma pergunta que tu fez. Qual é o momento que eles vão ler e escrever? Porque não tinha no projeto realmente a escrita significativa. Não se trabalha com bula, com receita. Eu estou desanimada. Eu vim aqui para levar um gás, assim, ó, porque eu estou desanimada. Então, era isso. Era esse teu nome, por gentileza? Sara. Sara. Ô, Sara, tem várias pessoas aqui inscritas, vamos passar a palavra, né? E vamos procurar ser sucintos também para que todos possam, né? Vejam que a minha palestra não é no sentido de desanimar. Tem coisas maravilhosas acontecendo também, né? Das coisas maravilhosas, nós não precisamos com elas nos preocupar. Nós temos que continuar fazendo aquilo que é bom. Eu foquei aqui, exatamente nessa palestra, o que não está bom, né? Nós precisamos assumir uma postura profissional em todos os níveis, mesmo lá com as nossas alfabetizadoras, sem que a gente misture a relação pessoal. Eu sou muito amiga da professora, mas eu tenho que dizer para ela, olha, aqui tens de mudar. Essa muda, faz assim, que vai ficar melhor, reflete sobre isso que estás fazendo, né? Nós também temos que começar a assumir. A gente tem um determinado receio de ferir a colega, né? De não poder, a gente não intervém em respeito ao que ela faz. Não é isso. A gente não intervém se a gente não tem autoridade do conhecimento para fazer. Mas se eu tenho um conhecimento que ajuda a minha colega, a intervenção se faz necessária, é positiva, não é autoritarismo. Nós estamos num processo educacional. Então, Sara, o que eu digo é, senta com esses professores, conversa e mostra a realidade, não é essa realidade que não está levando as crianças a melhorarem a sua leitura e a sua escrita. Tinha uma professora aqui que... como é que era o teu nome ali, que pediu para falar? Ah, só queria lá. Tá, desculpa. Bom dia. Eu sou Marilene de Brusque. Eu só queria fazer uma contribuição rápida. A colega está muito desanimada e parece que com a falta de trabalho dos professores. Eu estou um pouco preocupada com os resultados, mas eu não duvido do trabalho dos nossos professores.
Dos nossos, eu falo dos nossos de Brusque, né? E o que eu vejo é que os professores estão trabalhando muito e talvez deixando as crianças trabalharem pouco. Elas estão ansiosas que as crianças se alfabetizem e estão fazendo coisas pelas crianças. Então, talvez estejam queimando etapas, apressando o processo e, por isso, talvez os resultados não sejam tão satisfatórios. Mas eu não duvido em momento nenhum da nossa equipe de alfabetizadores de Brusque, que são professoras que trabalham muito e que estão muito preocupadas também com os resultados que nós estamos obtendo. Talvez elas não estejam sabendo como fazer, e talvez esse seminário que vai ajudar as orientadoras a aprenderem a ensinar, digamos assim, as nossas professoras alfabetizadoras, talvez a gente consiga resultados melhores. Mas em Brusque nós estamos preocupadas, mas não desanimadas. Vamos fazer blocos de 3, aí eu comento melhor, né? Tá, Irene de Blumenau, 2 perguntas bem práticas. Nas primeiras conferências, o então ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falava que o PENAIC, na época, era, ou deveria ser, eu não lembro exatamente o termo, uma política de Estado, e ele frisava isso o tempo inteiro. E hoje a senhora menciona que é uma política de governo, se eu entendi bem. Então, eu gostaria de saber se hoje ou amanhã a gente vai ter algum esclarecimento sobre o andamento do PENAIC no ano de 2015, qual é a projeção, que nós estamos constantemente sendo perguntados, né, pelos nossos dirigentes a respeito disso, até para organização, orçamento e tudo mais. Tinha uma segunda pergunta, que ela está fugindo, eu tenho que correr atrás dela. Deixa eu ver se eu lembro. Não, eu volto depois, então, porque ela me fugiu, daqui a pouco eu pergunto. Só passa para o próximo. Oi, meu nome é Marli, sou do município de Presidente Castelo Branco. Assim, pela tua explanação, Nilce, que a gente agora estava colocando, né, realmente tu colocou assim as dificuldades, né? Então, agora, enquanto coordenadores aqui nesse grupo, sentindo isso, as dúvidas que a gente sente assim, né, que houve, desde o início, a função do coordenador local, né, agora, aquela colocação final que tu fizesse, o compromisso que a gente tem e o acompanhamento com os orientadores. Então, muita coisa influenciou desde o início da caminhada em 2013, né? O primeiro que eles tinham colocado é que os coordenadores tinham uma função e depois acabou mudando, né? E uma outra questão que a gente sente muito, e quem já foi formadora, tutora do pró-letramento, né, que a gente teve essa oportunidade de acompanhar, e o que a gente sente muito também, quando que teve a inscrição, a escolha dos professores alfabetizadores, como que a gente teve a questão de bolsa, né? Quem fez o pró-letramento, o tutor, na realidade, também foi iludido e não recebeu bolsa, né? Recebeu um ano final depois de 2 anos de formação, né? E os alfabetizadores não recebiam. Então, o que eu quero relacionar com isso aí? Mas nós tínhamos um trabalho em conjunto, né? Era mais próximo. Hoje, o que a gente sente? Ficou um pouco longe desde o início, quando começou a formação do PENAIC, né? O coordenador e o orientador. Não sei se isso nos outros municípios também aconteceu. Então, muitas formações, elas não vêm se associar, elas vêm, tipo assim, distorcidas, resumindo, né? Então, muitas dúvidas, talvez, que o coordenador tem, já foi esclarecido por orientador ou vice-versa. Eu me sinto, assim, no compromisso, talvez, se continuar esse programa ano que vem, e sinto que as formações, eu não sei nos outros municípios, né, que devia estar mais próximo. Na realidade, hoje, pelo papel que o coordenador tem, que a gente sente que tem que estar acompanhando e tudo, o próprio coordenador teria que talvez ter uma formação bem mais próxima da forma como é feito com o orientador, não específico que nem ele, né? Mas na realidade, agora, se nosso compromisso ali, que a gente tem que acompanhar bem na sala de aula, a gente já faz isso, né? Mas nós também temos que ter um conhecimento bem aprofundado. Então, assim, as dúvidas que surgem, né? Então, tem N coisas. Eu, assim, gostaria, assim, Nilce, que a nossa colega de Blumenau colocou, talvez tivesse mais esclarecimentos em relação, bem assim, esclarecida a função do coordenador. Que pena que está vindo agora no final do curso. Mas a gente sente, talvez, nessa caminhada, que nós aprendemos muito nossas falhas.
Então, agora aqui nós não estamos para achar culpados, quem errou, quem acertou, acho que para nós acertar. Porque esses cursos, essas formações, vêm realmente para nós trocar ideia entre equipes, entre pessoas, e ver os pontos positivos. Se nós temos todos esses dados agora aqui, nós temos que partir desses dados, ver onde que nós temos que melhorar. Se essa é a tua colocação, que nós temos que ir lá agora para a sala de aula, acompanhar os orientadores, eu acho que nós temos que sim. Mas eu vejo também assim, municípios maiores, que as dificuldades são maiores do que os municípios pequenos, onde que a aproximação com os alfabetizadores e orientadores é mais fácil. Então, não sei, Nilceia, assim, é uma preocupação. E quando tu coloca a questão do aluno estar alfabetizado até no 3º ano, eu gostaria assim, que tu esclarecesse que visão, de que forma que você coloca essa questão alfabetizado, o que seria? Para mim, seria alfabetizado letrado, né? Então, talvez esse esclarecimento, que a gente sentiu muita dificuldade com os professores alfabetizadores, é aquele perfil quando que eles têm que avaliar os alunos, né? O aluno domina escrito seu nome, os passos, né? Eu não sei se eu me fiz entender. E assim, gostaria também, se na tua fala, que tu prosseguir amanhã ou ainda hoje, esclarecer assim, a questão de seminário, né? Como que está a organização esse ano, para nós sairmos mais esclarecidos daqui. Eu vou responder esse bloco de 3 aqui, né? Pode, Irene, completa. Aqui, Daniela, a Irene quer completar a questão dela. Depois passa lá. Saíram os resultados da ANA na sexta-feira, e como é uma coisa nova para todos nós, é claro que nós não temos dificuldade de fazer a interpretação dos níveis. Agora, se haverá hoje, amanhã, nos próximos dias, algum auxílio no entendimento, porque a gente olha o resultado e às vezes a gente se pergunta, isso é bom ou não é bom, o resultado que nós obtivemos, né? Porque nós não temos parâmetros em relação a isso, nós não temos histórico em relação a isso, é o primeiro resultado. Então, eu pessoalmente olhei para ele e achei bom. Bom, não achei ótimo e nem achei ruim. Mas se nós vamos ter um auxílio em relação a isso, e para que a gente possa trabalhar na melhoria desses resultados e no entendimento deles e se posicionar na condição de secretaria. Foi bom, não foi bom, foi insuficiente? Certo. Então, respondendo nesse bloco de perguntas, né? A Marilene diz que elas sabem que os professores trabalham muito. Nós também sabemos, gente. Eu disse, inclusive, uma das questões que eu botei, os professores estão trabalhando muito, muito mesmo, né? Tu colocaste muito bem, e talvez nessa sua ânsia de querer fazer o melhor, acabam, não é, as crianças tendo pouco trabalho. Quando tem que ser as crianças, tem que trabalhar mais, não é? E o professor apenas apoiar. E tem, claro, tem situações excelentes, tem municípios que não tem mais crianças que não saibam ler e escrever, tem situações ótimas também, mas a gente não pode esquecer, esses ótimos não, né? Eu preciso lembrar daqueles lá que precisam da nossa ajuda. Foi esse o sentido da minha fala, né? Irene, realmente essa é a intenção do MEC, que esse programa seja um programa de Estado e não um programa de governo. Mas para que ele seja um programa de Estado, ele tem que se transformar num programa regido por uma lei que institua como um programa efetivo de formação continuada, né? O que precisa passar em congresso, tudo mais, certo? Está havendo um encaminhamento. Para o próximo ano, o programa continua. Vamos ter o pacto em 2015, independente de governo, porque já está aprovado este ano, certo? Para o ano que vem, já se tem a garantia de que ele continua. Inclusive, o ano que vem, vai se trabalhar a interdisciplinaridade com os demais componentes curriculares. Se trabalhou a língua portuguesa, este ano a matemática, ano que vem entram os demais componentes curriculares. Que bom! Já deu uma animada em todo mundo, né? Inclusive, nós temos aqui da nossa equipe 2 professores, 2 trabalhando na elaboração desse material, que é o professor Everaldo e a professora Nadir.
Os dois estão na equipe do MEC elaborando os materiais, escrevendo os cadernos, tá? Com os demais componentes, continua a língua portuguesa, matemática e entram os componentes, os demais componentes curriculares. Como vai ser a estrutura, isso a gente ainda não tem definido, mas que continua e os materiais já estão em andamento, certo? Em relação à Ana, com relação à Ana, nós das universidades também não recebemos nada dos resultados da Ana. Até porque, num primeiro momento, quer dizer, os resultados, quando eles apareceram, houve uma preocupação muito grande, porque parece que a média baixou em relação às avaliações anteriores. Mas a gente não tem isso oficialmente, né? Nós não recebemos nada oficial sobre os resultados da Ana. Mas amanhã vocês têm na programação uma palestra sobre avaliação. E eu conversando com a professora Nadir agora, ela me disse que parece que o MEC liberou, eu não recebi nada aí não, mas parece que o MEC já liberou alguma coisa sobre os resultados da Ana. E a professora Nadir, então amanhã ela traz para vocês esses esclarecimentos que você está se colocando agora, certo? A Marli de Castelo Branco. Marli, a função dos coordenadores está lá na resolução do pacto, né? Desde o começo. Então, a gente não trabalhou especificamente, nós vamos trabalhar amanhã, dado o enfoque, uma discussão que se tem com relação aos orientadores pedagógicos, né? Mas as funções do coordenador estão lá. O que a gente não fez ano passado e que passou a fazer este ano, porque foi também uma reivindicação, não só dos coordenadores, mas da própria equipe, foi essas formações, que ano passado a gente fez reuniões só, lembram? Assim, a gente fez por iniciativa própria, porque viu que não dava para continuar. Tu tens razão, né? É preciso aproximar o coordenador local do orientador, tá? Agora, as funções do coordenador sempre estiveram, desde que cada um que entrou no pacto foi assinar o termo de compromisso, já deveria ter lido, né? Não sei como é que te passaram isso. Talvez esclarecer mais, a gente vai retomar isso. Desde que também nós estamos construindo tudo isso. Um programa de dimensões enormes, a gente não consegue, num primeiro momento, ter clareza de tudo que vai acontecer. O caminhar é que vai nos dando os passos, né? Com relação às bolsas, né? Eu acho que as bolsas realmente dos alfabetizadores, a gente entende que os alfabetizadores deveriam receber mais. A bolsa deles realmente é muito pequena. É uma reivindicação. Agora, o atraso é dado em função à própria dinâmica, né? Deixa eu só dizer para vocês uma coisa. Olha, o MEC, as bolsas já foram pagas até junho, né, Vânia? É. Gente, eu recebo ainda bolsa para aprovar de março. Vocês acreditam? Agora vocês imaginem isso em termos de Brasil. Ainda tem no sistema, vocês vão ver, tem cerca de 2.000, né, Vânia? De 2.000 alfabetizadores que estão lá, para os quais nós não podemos aprovar a bolsa, porque não fizeram avaliação complementar e não responderam às questões do MEC. Então, não há sistema que se mantenha em dia numa situação dessa. Vocês imaginem nós, um estado pequeno. Isso acontece no Brasil inteiro. Como é que dá para manter uma coisa? Isso porque eles agora até desvincularam. Mas não dá para o governo, a cada dia, quem faz o financeiro, aprovar umas bolsas. Tem que fazer por blocos, não é? Então, é isso que eles fazem. Mas só para vocês terem ideia. Então, realmente é difícil o andamento. Se todo mundo respondesse certinho nos devidos prazos, a coisa fluiria muito mais. Só um jardim. Vamos obedecer as inscrições, depois a gente fala. Por isso a gente está lá nas funções do coordenador, e ele também precisa acompanhar, saber se, aliás, é a função do orientador, acompanhar o professor no acesso ao sistema. Tem de fazer isso os orientadores, tá? Então, a gente apresentou aqui, eu não em absoluto, em nenhum momento, há intenção em apontar culpados. Não é isso. A gente detecta situações
E como somos pessoas responsáveis, a gente vai atrás daquilo que precisa melhorar, não é? Eu vou atrás para tentar corrigir rumos. É essa a nossa intenção. Em absoluto, né, Marli, de apontar culpados. Não, não, porque esse processo todos somos responsáveis, né? Certo. Ah, sim. É por isso que é a nossa intenção, por isso que a gente já começou com aquela palestra do Adriano, que já nos deu boas indicações, e vamos continuar nesses 2 dias caminhando nesse sentido. Certo. É que o pró-letramento, gente, era um universo de pessoas muito menor, né? Hã? Ah, tá falando de 96 lá, tá, esse eu nem... 2006. Não foi o nosso? Ah, tá. Não, porque eu não tenho conhecimento, realmente. Não foi a Universidade que fez, foi Ponta Grossa, né? Uma coisa assim, né? Ponta Grossa, né? Tá, vamos ver que tem outras perguntas. Vamos lá, Daniela, quem é que tinha? Depois eu vou falar do seminário. Bom dia, eu sou a Edna e gostaria de dizer, professora Nilceia, que fico feliz em saber que vocês, enquanto universidade, né, responsável pela formação dos nossos orientadores, também repensaram, né, a forma como vinha sendo trabalhada essa formação e vão também fazer essa intervenção no próximo seminário delas, porque eu venho acompanhando os encontros do PENAIC, né, desde o ano passado, me considero até um pouco de aluna ouvinte, junto com a minha orientadora, e o que a gente sente, né, o que a gente vivencia lá, é que foi muita teoria, né, foi muita informação, muito estudo, os cadernos trouxeram algumas sugestões, as orientadoras também levavam alguma coisa, mas um pouco superficial, que acabava se tornando um pouquinho distante de alguma forma, e eu acho que isso deixou as professoras meio em dúvida, né? Também concordo com a colega quando ela diz que os nossos professores, eles têm muita boa vontade. O que acontece, eu acho que eles precisam ter essa certeza desse caminho que realmente o PENAIC veio levar eles, né? Então, eu acredito que essa intervenção que vocês vão fazer com os orientadores vão levar eles para os nossos municípios mais fortalecidos, para que eles venham também transmitir mais segurança para os nossos alfabetizadores, né? Porque eu sinto que é um turbilhão de muitas informações, e aí eles pegam uma coisa daqui, uma coisa dali, e vão fazendo essa miscelânea, e às vezes acabam mesmo, né, enfeitando com EVA, pintando, porque eles acabam não tendo um rumo certo do que realmente tem que fazer. Então, parabéns desde já para a universidade que também teve essa iniciativa. Edna, qual é o teu município? Jaguaruna. Bom dia, professora Nilceia, eu sou de Monte Carlo. Eu só queria colocar uma situação referente aos municípios, sendo que a senhora colocou agora há pouco que a previsão é para continuar para o ano que vem, né? Já foi colocado até no encontro passado. De repente, fazer uma reunião com os secretários de educação, ou o prefeito, não sei, através da Undime, ou através da universidade mesmo, para colocar a importância do PENAIC. Porque o que a gente vê é que secretários de educação não estão totalmente sabendo como que é o termo. Aí a professora falou outra vez que, mas os prefeitos assinaram os termos, teve uma reunião com os secretários, mas mesmo assim o que a gente vê é que não tem envolvimento. Exemplo, lá no meu município, teve ainda esse mês troca de professores. Não porque os professores quiseram, mas sim porque a secretária resolveu trocar eles. Então, não tem envolvimento e não tem aquele comprometimento de ficar os 3 anos no PENAIC, como foi assinado o termo. O teu nome, por gentileza? Ana Janete Monte Carlo. Ana Janete. Mais uma?
Não, é assim, eu anotei aqui, eu falei a questão de que o coordenador local não tem como acompanhar, por exemplo, assim, eu tenho 42 alfabetizadoras. E a gente não tem como acompanhar as atividades curriculares, as atividades complementares que elas têm que fazer, se elas fizeram ou não. Às vezes, quando atrasa a bolsa, elas vêm se queixar para a gente que não... Aí você entra com o CPF dela, junto com ela, você orienta ela. Mas aí pode ser tarde também, né? Então, no sistema deveria ter um padrão de acompanhamento para o coordenador, de quem realizou a atividade ou não, para a gente poder... E também eu tive que entrar, imprimir a atividade complementar, eu tive que imprimir a página, porque perguntava sobre a Ana. Então eu imprimi a página, eu levei os resultados da Ana e a gente teve que orientá-las como responder. Então eu coloquei no PowerPoint e a gente teve que... Então é todo um trabalho que você tem que... Se a gente tivesse acesso no sistema... Você poderia orientar com a maior facilidade. E assim, mas tem 3 ponderações que eu gostaria que... sobre a questão das crianças, você colocou ali os vários fatores que fazem com que, de repente, o compromisso do PNAEC dos 8 anos não seja atingido, né? Mas tem também a questão da inclusão. Acho que teria que ser, assim, de repente, na formação dos orientadores... metodologias diferenciadas para as crianças com deficiência, porque nós temos um caso, por exemplo, de autista, uma criança autista que o professor não consegue interagir com ela. Então, como alfabetizar essa criança, né? Ela precisa todo um estudo, uma metodologia diferenciada. Uma criança com síndrome de Down, com vários níveis, né? Então, cada escola hoje tem um caso desse nas classes de alfabetização. E, de repente, a gente não vai conseguir atingir essa criança. Ela vai chegar com 9, 12 anos, com 12 anos lá no 3º ano sem se alfabetizar. Porque primeiro nós temos que nos aproximar, compreender essa criança para depois alfabetizar. Outra questão é a questão assim, eu ouço muito, sei assim, que não é a questão das classes homogêneas, heterogêneas, né? É uma vontade delas de nivelar as turmas para para facilitar o trabalho. E a questão da criança que hoje chega com 6 anos do 1º ano. Então, toda a questão da ludicidade, a queixa bastante grande delas é a questão de que a criança tem que permanecer muito tempo sentado, escrevendo e tal, e que de repente ela não tem essa maturidade. A gente ouve muito essa queixa dos alfabetizadores. Uma queixa bastante grande em Capinzal. E essa questão da formação como, de repente, o coordenador visto como um gestor desse programa no município. Então, a nossa, de repente, uma formação nesse sentido para nós, como gestores do PNAEC no município. Meu nome é Isolete e eu sou de Capinzal. Então, já temos 3, já dá para a gente responder, né? Não tem mais tempo depois? Então, vamos ver se tem mais 2 ou... Tá, a gente deixa para amanhã, ou para outro momento, né? Tem mais? Então, vamos ver mais 2 ou 3, mais 3 para perguntar e a gente fecha e depois, amanhã a gente continua. Né? Professora, em relação à continuidade do PNAEC, uma pergunta pragmática. Se haverá ou não necessidade de uma nova adesão, tendo em vista que a adesão realizada havia sido por 2 anos, né? Se vai ser feita uma nova, se os municípios terão que fazer uma nova adesão ou obrigatoriamente estão incluídos no PNAEC. E uma sugestão para os colegas em relação às tarefas, né, obrigatórias, como eu tenho agido. Tenho sempre tido uma interlocução muito próxima aos alfabetizadores e cada vez que abre uma tarefa obrigatória, eu passo um e-mail para as orientadoras de estudos em relação ao que se trata aquela tarefa. Às vezes, quando ela é mais complexa, eu entro na página de um professor alfabetizador com a autorização dele, ou junto com ele, faço um print, colo no corpo do e-mail e mando para o orientador de estudos, dando uma orientação. Esse mês a tarefa é sobre isso, pode-se proceder assim, assim, assim. Como agora saiu da Ana também, que eles não sabiam o que fazer, fiz toda uma orientação, fiz até uma consulta à professora Nilce,
e passei todas as informações. Por quê? Porque tem professores que não sabem nem o que é a ANA, não aplicaram a ANA, não estavam na rede no ano passado. Então, já elaborei uma matriz com orientações, foi aos orientadores que vão repassar a todos os professores e, a partir disso, eles conseguem fazer a tarefa da ANA. Tá? Então, é uma dica só, né, que eu costumo entrar na página de um professor alfabetizador com a autorização dele. Eu estudo a tarefa que eles têm que fazer, quando é mais complexa, faço um print e mando uma orientação para as orientadoras que repassam para os professores. E assim a gente se mantém em dia. Mais alguém? Então já deu. Vamos responder essa, a gente vai ter outros momentos para voltar a dialogar, né? A Edna de Jaguaruna fala que a nossa intervenção agora é positiva. Sim, né? A gente tem discutido muito a questão de dar receita e intervir. Nós só podemos intervir, gente, depois que a gente faz toda essa discussão teórica e o professor já se apropriou desses conceitos, dessas concepções, faltando a ele apenas saber como é que efetivamente ele coloca em prática aquilo, né? Porque senão a gente corre o risco de dar receita. O que é dar receita? Eu dou a receita quando eu simplesmente digo, olha, faça assim, 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 e a pessoa não sabe por que se faz desse ou daquele jeito. Com que concepção ela está trabalhando, né? Então eu digo, olha, primeiro dia peçam para as crianças dizerem seus nomes. Mostrem a lista de chamada. Façam isso. Isso, se eu faço isso, e o professor não sabe o que é alfabetizar, com que concepção ele trabalha, aí sim eu estou dando receita. Receita é quando eu faço automaticamente, sem saber as razões pelas quais eu faço aquilo que eu estou fazendo. Agora, a gente intervém pedagogicamente quando o outro com quem a gente está dialogando, o professor, ele tem os conhecimentos, ele já leu sobre. Eu digo, olha, mas agora isso se faz assim. Quando eu digo que a gente vai trabalhar com os gêneros, né, do discurso no processo de alfabetização, porque os gêneros são as formas pelas quais nós nos comunicamos, então vamos ver quais os gêneros que circulam em sala de aula. Então, olha, tem a lista, vou trabalhar com a lista. Então, ele já sabe, olha, trabalha com a lista, é um gênero. Então, eu já posso fazer essa intervenção, porque ele já sabe o que é o gênero, porque trabalhar com gênero, entendem? Então, cuidado, porque quando a gente fala que nós vamos intervir, nós não vamos dar receitas. Nós vamos orientar, dizer como é que a gente alfabetiza a partir de todas essas leituras, considerando todas essas concepções já lidas e discutidas. Então, há um momento para a gente fazer isso, né? Então, a gente, fazendo toda uma análise que a gente trabalhou, disse, olha, não precisa mais leitura. Leitura todos já tem. Agora, o que a gente precisa é fazer essas leituras acontecerem, né? A Ana Janete de Monte Carlos fala, olha, ano passado nós fizemos uma reunião com os secretários de educação, lembram? Nós chamamos todos os secretários nos polos para mostrar a importância do pacto. Não chamamos os prefeitos, porque os prefeitos efetivamente foram chamados a Brasília. Houve em Brasília uma reunião de coordenadores e prefeitos em que o pacto foi apresentado quando eles assinaram o protocolo. Isso está registrado em diário oficial. Portanto, os prefeitos não podem dizer que não assinaram, né? Nós vamos convidar todos os secretários de educação para o nosso seminário final. Nós vamos abrir um momento aqui em que nós vamos explicitar o seminário final, como é que ele vai acontecer e como devem acontecer os seminários locais, tá? Hoje a gente já está em cima da hora, mas a gente vai abrir esse espaço. E para o seminário final, que vai ser neste auditório, todos os secretários de educação serão convidados. A Isolete fala também, a Isolete de Capinzal, na questão de não ter como acompanhar o acesso ao sistema. Gente, olha só, o acesso ao sistema é uma atividade da ordem do privado, não é? Cada um tem sua página. Não dá para a gente permitir que todos abram a página de todos. Porque é um acesso realmente que a pessoa faz com o seu CPF e com a sua senha, né? É claro que vocês precisam acompanhar. Então, acho que a sugestão da Irene é ótima. Peçam licença aos alfabetizadores, se eles têm dificuldade para acessar a senha dele, e passem as orientações
daí para todos, né? A questão da inclusão, acho que o professor Adriano abordou muito bem, né? Conversem com os professores sobre essa questão, turmas niveladas. O professor Adriano colocou bem, né? A questão que também é uma falácia achar que a gente vai ter turmas homogêneas, que a gente não tem, né? E que a diversidade há um potencial muito grande para a apropriação do conhecimento. Discutam essa palestra do professor Adriano com as suas alfabetizadoras. Houve até quem me pediu se poderia utilizar esses slides. Eu vou consultá-los se a gente pode disponibilizar, né? Nós não podemos disponibilizar assim. Vou consultar se ele permite que a gente repasse para vocês esses slides para vocês trabalharem nas suas escolas, né? Vejam bem, outra queixa que não tem fundamento das professoras, que as crianças de 6 anos têm que trabalhar a ludicidade. Nós trabalhamos uma porção com a ludicidade como forma de alfabetizar. As crianças não precisam ficar sentadas o tempo todo para se alfabetizarem, né? Há muitas atividades de leitura e de escrita em que ela, claro que na hora de escrever ela tem que parar, sentar e escrever. Na hora de ler também tem que parar para ler. Mas há muitas atividades lúdicas que se faz com leitura e escrita, né? E depois as crianças, se a atividade é interessante, elas não se queixam de ficar sentadas. Elas ficam horas com um tablet na mão sentadas. Elas ficam horas na frente da televisão. Elas ficam horas com joguinhos. Então, esse não é problema, isso é falácia. Mostrem para elas que não tem fundamento esse discurso. E com relação... a gente vai falar um pouquinho do coordenador como gestor amanhã, né? Vamos falar amanhã. E a Irene traz a questão de uma nova adesão. Isso a gente não tem, esse dado, né, Irene? O que a gente sabe é que quando preenche os dados cadastrais, há ali um quadradinho para dizer concordo ou não, faço adesão ou não, né? Como vai ser encaminhado para o próximo ano, não temos ainda, tá? E as tarefas obrigatórias, acho que a tua sugestão é muito boa. Gente, nós vamos continuar, amanhã a gente tem uma outra palestra sobre coordenadores locais, tem outras atividades também previstas, né? Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês nesse momento e digo, olha, fiquem animadas, porque os resultados realmente são bons. É que a gente tem que ter em mente a questão do alcance de uma meta a atingir, não é? Para que o nosso trabalho progrida. Se eu penso até a metade do corredor, eu só vou até a metade. Se eu pensar, não, eu tenho que chegar até a porta, então meu esforço vai ser muito maior para que eu chegue até a porta, não é assim? Então vamos pensar alto, pensar na meta a ser atingida para que a gente efetivamente chegue lá. Obrigada, gente. Devolvo para a Vânia a palavra. Pessoal, nós temos até as 14 horas para almoço. Não esqueçam de assinar as presenças, né? E 14 horas em ponto. Se alguém ainda tiver